Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Jesus para mais uma lição, falando dos trabalhadores da última hora. Onde vamos aprender aqui coisas novas. Eu tentei destrinçar o máximo possível desta parábola para nós percebermos que ela fala de tudo um pouco, mas acima de tudo das múltiplas oportunidades que nós temos pela frente. E ela fala também para todos nós, mais ainda para aqueles que são aprendizes de espíritas, como eu assim me considero, porque temos uma outra responsabilidade que aqueles que ainda não conhecem a doutrina ou que começaram agora ainda não têm essa responsabilidade. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar destas instruções, portanto não tem comentários de Kardec, tem apenas instruções dos Espíritos. E esta parábola, que é uma parábola de Mateus, diz-nos exatamente isto. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam denário, uma moeda da época, a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Porque permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E isto está em Mateus e remete-nos também para a parábola do festim das bodas. Se nós atentarmos, conseguimos perceber que rapidamente, extrapolando isto para as nossas vidas, aquele que trabalhou 10 horas, 8 horas, recebe o mesmo que só trabalhou uma, qual seria o vosso sentimento? Ficariam chateados. Porque é que eu trabalhei tantas horas e tenho que receber o mesmo que só trabalhou uma? Mas, na verdade, o que ele tinha acordado era isso. Trabalhar desde aquela hora até ao final do dia e receberia um denário. Haverá aqui injustiça naquilo que o senhor da vinha fez? São todas estas questões que a parábola nos coloca a pensar.
Então, para entender a parábola dos trabalhadores da vinha, precisamos de desdobrar, precisamos de ir separando em pequenos bocadinhos para tentar retirar o sumo que ela nos traz. E andar um pouco para trás, que é para perceber porque é que Mateus e porque é que Kardec coloca esta parábola. Então, na parábola dos trabalhadores da vinha, é contada no capítulo seguinte à parábola do jovem rico. Isto no Evangelho de Mateus, em que um jovem abastado questiona Jesus sobre o que é preciso para conquistar a vida eterna. E Jesus dá a resposta. Tens que cumprir aquilo que a lei diz. Não matares, seres um homem de bem, não julgares o outro. Só que isso ele dizia que fazia. Mas na realidade, entre o dizer que se faz e o fazer, a distância é sempre muito grande. E Mateus, ao trazer isto, é feito desta forma porque uma encaixa exatamente na outra. Exatamente na outra. Então esta parábola segue o mesmo contexto. Jesus até termina essa parábola, esse diálogo com o jovem rico, dizendo que muitos seriam poucos seriam os escolhidos, portanto, muitos seriam selecionados, mas poucos seriam realmente escolhidos. Porque nós temos que seguir um determinado número de, vamos chamar regras, não são regras, mas nós temos que ter um bom proceder, temos que ter um bom comportamento para com as leis divinas. E o convite da parábola é isso. A reflexão profunda sobre a importância, é aquilo que nos é obrigado, na prática do bem e da caridade para a evolução espiritual, sem perdermos tempo com o apego das riquezas materiais. E se nós olharmos aqui a esta parábola, a primeira coisa que nos salta logo aos olhos é precisamente a inveja. Porque é que o outro tem que receber mais do que eu? Eu trabalhei mais, devia receber mais do que ele. Só que não importa o tempo, importa sim a qualidade. Mas nós vamos ver já à frente mais ao pormenor. De notável simbolismo, a parábola fala sobre o convite ao trabalho que Deus faz aos diferentes tipos de servidores ao longo dos tempos. O dono da vinha disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde ele deve atuar, a forma e o valor da remuneração. Somos todos nós. Se olharmos aqui o trabalhador, somos nós. O local é este local onde nós estamos na Terra. Estamos aqui reencarnando vida após vida para poder atuar, poder reparar, poder melhorar. E a remuneração que nós vamos ter vai ser em feição daquilo que nós produzimos, que nós trabalhamos. Então este trabalhador recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionando em função da experiência que possui. Todos nós somos colocados na família que devemos ter, na mãe e no pai que devemos ter. Todos nós somos colocados num sítio específico. Não é dado assim ao calhas. A função que nós vamos ter vai ser primordial para aquilo que nós vamos evoluir. Porque sem trabalho nada temos. E isto é dito aqui frequentemente. O Evangelho diz-nos frequentemente. Sem trabalho, sem burilamento, sem reforma interior, nós não vamos conseguir sair da setatória. O convite é constante no Evangelho. O convite de Jesus é constante no nosso melhoramento. Só que nós distraímos com as montras que temos, como o Sr. José diz, o Sr. António diz, temos muitas montras pela frente e vamos desviando no nosso curso. Então o reino dos céus é o estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. O ser humano atingirá o estado da perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual.
Portanto, nós não vamos conseguir resolver nada agora, vamos ter que ficar múltiplas vezes. A qualidade do nosso trabalho é que vai influenciar. Então, para entender melhor aqui esta questão do horário, que foi uma coisa que também me causou curiosidade, naquela altura o dia judaico era marcado a partir das 6 da manhã. O meio-dia, 12 horas, era a hora sexta. E a 1ª hora correspondia às 5 horas da tarde, hora de largar o trabalho às primeiras sombras da noite. O pai de família é Deus. Acho que aqui ninguém tinha dúvida com relação a isso. A vinha somos todos nós. É a humanidade. O campo de aprendizado que assinala a via de progresso dos povos e de cada indivíduo. E a terra é a vinha de Jesus. É aqui o nosso local de trabalho. O trabalho representa a aquisição de virtudes que devem enobrecer as nossas almas. A meta divina é a busca da perfeição. A evolução espiritual definida desde o início do processo da humanização do princípio inteligente, quando os espíritos eram simples e ignorantes. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. Os obreiros do Senhor são os trabalhadores da seara de Jesus, os espíritos que renascerão para cooperar na obra da regeneração. O trabalhador da última hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. O ajuste de contas é o momento da aferição dos resultados, da verificação do efetivo progresso ou da melhoria espiritual do trabalhador, tendo em vista os investimentos futuros, ou seja, a próxima vida. O aproximando-se à noite está relacionado ao final de uma existência física, quanto ao fim de um ciclo evolutivo. Então vemos aqui que o que é relatado na parábola é a nossa vida, desde que nós começamos a trabalhar até despegarmos do trabalho. Dito desta forma até é mais fácil perceber. O tempo que nós vamos trabalhar vai depender daquilo que nós somos agora. Se temos vontade, mas não queremos ter o esforço. Se nem sequer queremos ouvir a palavra de Deus. Se já assumimos o compromisso, queremos trabalhar, mas não nos deram a oportunidade. E isso são tudo os patamares, são todos esses degraus que cada um se encontra, porque nós não estamos todos ao mesmo nível. Estamos aqui todos nesta sala, estão praticamente todos sentados, com a minha exceção, mas cada um tem o seu patamar de evolução. Uns mais para cima, outros mais para baixo, uns mais para a frente, outros mais para trás. E esse labor, esse trabalho que é dado, essa oportunidade que nos é dado, o tempo que nós vamos trabalhar, vai depender da vontade que temos. Jesus dizia, tudo aquilo que eu faço, vocês podereis fazer também. Desde que queiram, desde que tenham vontade. Só que falta-nos a vontade. Porque a modificação interior de cada um é extremamente difícil. Apontar os defeitos aos outros é extremamente fácil. Conseguirmos entender, conseguirmos ver os nossos, essa é a parte mais difícil. Se nós conseguimos ver os defeitos que temos, já demos um passo. Mesmo que nós não o modifiquemos. E no cair da noite, teremos uma nova oportunidade para quando pegarmos às 6 da manhã, podermos trabalhar esse defeito. Ninguém dá saltos quânticos, todos nós temos que passar por determinados processos, por dores, infelicidades, mas também por alegrias. E o Evangelho, neste caso, naquilo que ele nos traz, é muito consolador. Só que é preciso estudar. Porque senão lê-se a parábola não se entende.
mas assim parece mais fácil. É esse o meu trabalho. Mas eu ainda pego às 6 da manhã e saio às 5 da tarde e vou ter algumas vidas pela frente. Muitas horas não é qualidade. É preciso perceber isso. Os salários justos dos que trabalharam na vinha são os mesmos para todos os obreiros, independentemente do número de horas que tenham trabalhado. Desde a manhã até à noite, não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Cada hora de labor representa uma encarnação ou período de aprendizado. Entendidos os simbolismos desta parábola de Jesus, ela traz vários ensinamentos e esclarecimentos. Quais são? A pluralidade das existências, todos nós sabemos, faz parte da doutrina, vamos cá estar muitos anos e muitas vezes, repetidamente, até conseguirmos passar para um degrauzito acima. E, portanto, em todas as oportunidades, o Pai chama-nos para a sua vinha, convidando-nos para o trabalho edificante na prática do bem. Da primeira até à última hora, todos os trabalhadores da vinha do Senhor têm direito a salário, mas é preciso preservar e estar à sua disposição. É que não basta só saber, depois é preciso aplicar e é preciso manter, que é o mais difícil. Vou-vos dar um exemplo que me ocorreu agora. Normalmente, aqueles que trabalham com máquinas mais perigosas, tipo tornos, prensas, esse tipo de máquinas pesadas e que rapidamente dissecam braços, membros às pessoas. Os acidentes acontecem ou no início ou quando já estão para se reformarem. No início não sabem, não têm cuidado, podem ter o acidente. Durante um período de anos têm todos os cuidados que precisam de ter. Depois, no final, quando começam a relaxar, é quando os acidentes estão novamente. E aqui é igual. Nós vimos aqui, entramos nesta porta, é-nos dado algum conhecimento, temos que fazer o trabalho de casa, temos que manter aquilo que aprendemos, mas se nos deixarmos relaxar, rapidamente caímos, ou decaímos. E às vezes caem no ridículo. Portanto, é preciso ter sempre muito cuidado, é preciso estar sempre muito atento a todos os lados, para que não caiamos. Se se negar ao trabalho, não terá salário. Se empregar mal o tempo, não haverá trabalho na vinha. Até aqui estamos de acordo. Portanto, será preciso recomeçarmos a aprender e quando nos acharmos mais dispostos, poderemos ir para o vasto campo e trabalhar a qualquer hora do dia. Até à última hora será o momento de se obter o salário, a oportunidade na imensidade dos tempos diante da eternidade. Às vezes, estou-me a recordar de outra coisa, às vezes conhecemos alguém, assim, muito rapidamente, no momento final, por exemplo, não tem nada a ver com o espiritismo, mas uma ação qualquer de trabalho, pronto, não interessa. Mas às vezes, na ponta final, a faltar 5 minutos para terminar, entra alguém que vai fazer toda a diferença no dia. Muito mais do que aqueles que lá estiveram não sei quantas horas. Todo momento serve para começarmos a nossa modificação, nem que seja perto da morte, que não existe. Mas aquela morte temporária do físico, até lá nós temos sempre trabalho, sempre a oportunidade de mudarmos ou de começarmos. E é sempre este o convite que é feito. Os obreiros da primeira hora são os profetas, os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Estes receberam a mesma recompensa dos últimos, que aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores. Muitos que revivem hoje, reviverão amanhã, para terminar a obra que começaram outrora. Portanto, meus amigos, garantidamente, nós não vamos terminar agora.
daqui por 100 ou 150 ou 200 anos, se calhar vamos estar aqui outra vez. Talvez não nesta sala, numa sala mais futurista, porque o trabalho é contínuo. Retornam mais esclarecidos e adiantados, trabalhando não mais na base, mas no alto de um edifício. Que nós trabalhamos aqui do outro lado também não vamos descansar, vamos trabalhar também. E quando nós nos apercebermos do lado de lá, e desculpando o termo, a borrada que fizemos cá, nós vamos querer trabalhar muito. Aí eu garanto. Eu já disse aqui uma vez, e realmente a expressão é muito válida, nós embarcamos numa viagem de mochila aberta. Trazemos lá algumas coisas para resolver, porque não temos capacidade de resolver tudo o que deixamos de outra vida. Só que o problema é que nós não tiramos de lá para resolver. Grande parte das vezes ainda temos mais coisas para resolver. Porque nos damos ao descuido e não estamos atentos. E a parte mais maravilhosa do Evangelho é saber que vamos ter sempre a oportunidade de começar. Sempre a oportunidade de começar. Ou de recomeçar. Ou de melhorar. Então a parábola trata do gérmen do futuro, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. A parábola também nos adverte contra a inveja e previne contra a ambição desmedida, que cria tensões psicológicas, insatisfações, ansiedades e amarguras, não apenas sob o aspecto material, mas também espiritual. Então nós, aprendizes de espírita, pelo menos é assim que eu me considero, somos também trabalhadores da 11ª hora. Muitos de nós, somente agora, no final dos tempos, nos convencemos da verdade e começamos a trabalhar antes que o dia acabe na escuridão da noite. Por isso é que eu digo, e estava a dizer ainda há pouco, que há sempre tempo. A doutrina foi-me apresentada, tinha eu 14, 15 anos. Mas depois distraí-me, e eu e os meus pais. E foi preciso a dor de outro para regressar. E o outro, quando estava bom, não continuou e eu fiquei. Portanto, ele serviu de veículo para eu regressar. Passaram-se anos. Ou minutos, como na parábola. E tive uma oportunidade de recomeçar. Eu acho isto grandioso. Acho grandioso. Porque é mesmo grandioso. Só quem começa a sentir com o coração as reais palavras do Evangelho, atenção que eu estou muito longe, é que vai estudar, mexe-nos muito cá dentro, mas dá-nos um alento muito grande. E eu dou por mim muitas vezes a rir, no bom sentido, mas, portanto, de alegria, quando leio determinadas coisas. E digo, sou tão estúpido às vezes, Deus me livre. Faz parte. Então, há os que pegaram às 6 da manhã, séculos antes de nós. Também é verdade. Hoje estamos a contribuir com a nossa parcela ao esforço geral e a nossa remuneração será igual à daqueles que trabalham desde o alvorecer. Como sempre, temos os nossos amigos, os nossos anjos da guarda e também espíritos superiores que nos vão ajudando quando nós estamos atentos e os ouvimos. Porque um dia será essa a nossa função. Quando partirmos, se calhar vamos também a poder ajudar alguém enquanto ele está aqui nesta caminhada de longos anos, que são minutos, são horas. E antes que a noite caia, nós tivemos a oportunidade de ensinar algo pelo qual já passamos. E eu vejo isto muitas vezes quando estou a falar com o meu filho. Não faças isso, porque eu já lá estive, já fiz, sei como é, vais-te aleijar.
Umas vezes é logo, outras vezes não. Nós não fomos assim com os nossos pais. Com certeza que eles nos avisaram de muitas coisas e, no entanto, nós achamos que ele não tinha razão e fizemos na mesma ou até pior. Mas depois temos as consequências. Então, esses seres superiores, os nossos anjos da guarda, vão nos estimulando para que caminhemos no bem. Não percamos a coragem e, se assim quisermos, como já dizia Jesus, tudo aquilo que eu faço, podereis fazer também. Só que nós temos que querer. A parábola mostra-nos ainda que há um plano sábio e inteligente que define o processo evolutivo da humanidade. Não há saltos quânticos, tudo é feito numa ordem específica. Portanto, quando nós pensamos que o mundo está cabeça ao contrário, é porque é preciso. Nós ainda não entendemos que quando não vamos a bem, vamos pela dor. E quando não é de forma individual, é de forma coletiva. É sempre assim. A reencarnação deve ser vista como uma manifestação de justiça divina. É a oportunidade de grande significância para o espírito reparar o passado de erros, reajustando-se perante a lei de Deus e, ao mesmo tempo, ensejos de progresso pelo desenvolvimento dos valores morais e intelectuais. Os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor, ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas, nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Estes são os trabalhadores da última hora. Então, neste sentido, é sempre útil lembrar estas recomendações do Espírito de Verdade, que nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Caridade, 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 dita múltiplas vezes no Evangelho. E nós nem sequer entendemos o que é a caridade quer dizer. Porque achamos que é dar coisas e a caridade é muito mais. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Estão a entender? Soubeste impor o silêncio. O silêncio ao ciúme, à discórdia, para que não se borre a pintura toda. Também é dito muitas vezes para orar e vigiar. Não é só orar. Orar é fácil. Agora, orar é que é mais difícil. Porque dizer um Pai Nosso ou outra prece qualquer é fácil. Relativamente fácil. Agora, dizê-la sentida faz diferença. Se nós soubéssemos o poder que isso tem, coisas simples. Ir pela rua fora e ver alguém numa situação pior do que nós. Eu disse: meu Deus, aquela pessoa precisa de ajuda. Sentida. Tem muito mais validade do que dizer um Pai Nosso ou outra prece qualquer, se dita assim só ao vento, só porque sim e porque somos espíritas. Aliás, aprendizes de espíritas, e fica-nos bem dizer isso. A responsabilidade de ser um aprendiz de espírito é muito grande. Não basta apenas estar aqui a falar. E eu tenho uma oportunidade diferente da vossa, porque estou aqui com o microfone à frente. Mas também tenho uma grande responsabilidade, porque se eu disser aqui as neiras, vocês vão aprender as neiras. E temos que estar sempre atentos, para que não se escorregue. Que olhem que a vida tem muitos escorregões e há aqui pessoas com mais idade do que eu, de certeza com mais
sapiência do que eu em relação a isso. Por isso é que eu preciso estar sempre muito atento. Continuamente. Nas nossas vidas. E então cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E nesta mensagem, que está também no Evangelho, que é precisamente a primeira mensagem que os nossos amigos nos deixaram, ele diz isto: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tenha a empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Se porém se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. E esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado em todas as ignominias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até ao fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal barataste o teu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vida. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos vieste quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, isto foi em Bordeaux, 1863. Que resume tudo aquilo que eu estive a dizer, que sem trabalho não vamos chegar a lado nenhum e que temos sempre a oportunidade, sempre, sempre. Não tenhamos dúvidas. Assim que se entra naquela porta, a nossa vida muda. Pegar no Evangelho é um autêntico martelo que nos dá na cabeça constantemente. Primeiro, porque quando nós começamos a ler e vamos lendo determinadas coisas, temos medo de errar. Espera lá, porque o Evangelho diz isto. Já me enganei. Mas conforme nós vamos crescendo no estudo do Evangelho e da codificação espírita, vamos dando ferramentas. Mas a verdade é que o martelo continua cada vez pior. Não é assim? E rapidamente nós escorregamos. Mas é bom. É bom saber que Deus nos dá a oportunidade de ir buscar muitas vezes. E
que aquilo que nós estamos a recolher hoje, aquilo que nós estamos a colher, aquilo que nós vamos ainda semear para colher mais tarde, será essencial para que numa próxima vez, numa próxima vida, numa próxima oportunidade, consigamos ser um pouco mais do que aquilo que somos hoje. Somos hoje um pouco mais do que aquilo que fomos ontem. E poderemos ser sempre mais, dia após dia, nas nossas vidas. Eu gostaria de vos ler aqui uma lição, e para dar como terminado a palestra, do livro Fonte Viva, e é a lição 31, que se chama Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, 2 Timóteo 2.6. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no, através de rendeiros soarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Entendam bem aquilo que eu estou a dizer, porque isto encaixa muito bem nas nossas vidas. Somos defrontados por muitos, vou repetir outra vez, somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre a lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e de favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Se tiverem a oportunidade, leiam esta lição em casa, se tiverem o livro. Se não, vão à internet, porque existe certeza. Somos todos nós aqui. Estamos aqui todos nós encaixados nisto. Todos nós. Os que olham para o vizinho, para a terra do lado, os que reclamam, os que não fazem nada, os que fazem, colhem. Esta foi a lição de hoje. Pedia que vocês meditassem. E vamos agradecer ao Pai pela doutrina que nos põe nas mãos, por esta bela doutrina consoladora. Pela oportunidade de virmos cá múltiplas vezes, reparar, pedir perdão e reparar o mal que tínhamos feito ao outro. Porque pedir perdão não chega. É preciso reparar.
mas a força que a doutrina nos dá, a força que o Evangelho nos traz, com as palavras do nosso irmão maior Jesus, pedindo, implorando pelo nosso trabalho, pela nossa modificação, pelas nossas benfeitorias. Jesus, tendo piedade de nós, porque somos ignorantes. Abraça-nos, Senhor, e não nos deixes cair. Nas distrações da vida. Que possamos, Senhor, seguir os Teus sábios conselhos, passo a passo, caminhando para Ti. Sei que nos aguardas de braços abertos, como se num campo verdejante estivesses. Que só depende de nós, Senhor, chegar a Ti e abraçar-te. Assim, nesta noite, Senhor, acompanha-nos até casa. Que o Teu calor possa chegar às nossas famílias, deste e do outro lado da vida. E permite, Senhor, que a força não acabe, que a vontade perdure, que possamos, Senhor, ao cair da noite, ter feito o máximo que podíamos fazer. Graças a Deus.